Maravilha estar, né, em casa. A gente sai, é como se saísse de um cômodo e entrasse no outro. Saiu da fonte e veio para o cômodo maior. Não é isso? Então, abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. E eu vou ler para os irmãos o versículo 32. Falamos muito sobre gigante aqui, não é? Orações, louvores. E vai ter um aqui na pregação também. E ele vai cair em nome de Jesus. Então, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso 32, diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Tome o seu assento, mas não esqueça de glorificar o Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu tenho estacionado, por assim dizer, nesta parte do cânon sagrado, da palavra de Deus, que é a vida de Davi. A vida de Davi, ela nos ensina lições tremendas, lições que são inesquecíveis, lições que são doloridas, lições que nos trazem alegria, lições que fazem com que nós venhamos a nos envergonhar, mas lições que fazem também com que nós nos arrependamos e venhamos a buscar o Senhor. Essa é a vida de Davi, do início até o fim. Davi é um personagem na Bíblia que nos mostra através da sua própria vida obediência, fidelidade e arrependimento. Em Davi é gerada a genealogia de Jesus Cristo. O próprio Jesus diz em Apocalipse 22:16, duas palavras: Eu sou a raiz e a geração. O versículo se estende, mas são as duas partes principais desse versículo. Ele diz que ele é a raiz e ele é a geração, ou seja, ele gera Davi para que Davi venha a crescer, venha a viver, e da raiz de Davi, que é o próprio Jesus, saia a sua genealogia. Saia os seus descendentes, saiam todos aqueles que vão dar prosseguimento, não é, ao nascimento do nosso Salvador. Que coisa, né? O próprio Jesus é o fundamento. Faz sobre ele florescer uma genealogia a partir do seu servo Davi. Davi reúne três qualidades, irmãos. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 1, ali discerne sobre isso. Descreve direitinho as três qualidades. Ele é rei, ele é um profeta e ele é também sacerdote, porque ele já prefigura Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. Porque Jesus, ele é o rei dos reis. Ele é o profeta que não erra nunca. Ele é o sacerdote que cuida de todos nós. Então, toda a vida de Davi, lá no Antigo Testamento, vem prefigurando o Jesus Cristo perfeito. Vem mostrando o perdão, vem mostrando o arrependimento para mim e para você, meu irmão. E, acima de tudo, vem mostrando o perdão. E que um homem como Davi pode ter um coração segundo Deus, dito pelo próprio Deus. Você, feito de carne e osso, nasceu de uma mãe como Davi nasceu. Serve ao mesmo Deus que Davi serviu. Você também pode ter um coração segundo o coração de Deus. O que é que impede, irmão, eu e você? O que é que impede? A falta de arrependimento. O que impede? A falta de contato com Deus, de entender que Ele pode tudo na minha e na sua vida. E Davi entendeu isso perfeitamente. Jesus gera ele através da sua pré-existência. Jesus gera isso lá no início. Os historiadores dizem que Davi não existiu, assim como dizem também que Moisés, alguns historiadores, não existiu. Moisés não existiu por causa do livro, por causa dos feitos. Mas, na realidade, irmãos, eles querem desacreditar o que a palavra quer ensinar para mim e para você. Porque um homem que ensina arrependimento, um homem que ensina amor, um homem que ensina fidelidade, não toca no ungido do Senhor. Em nenhum momento você vai ver Davi falar de Saul, falar mal de Saul, apontar Saul. Porque ele sabe que o problema de Saul é com Deus, não é com ele.
Ele sabe que quem tem que resolver esse problema é Saul e Deus. Então ele não se mete na vida de Saul. Até o final ele fala, é o ungido do Senhor. Ele compreende a magnitude de Deus. Ele sabe até onde vai o poder de Deus na vida de um homem. Davi é um homem que foi ungido rei, mas não tinha reinado. Davi é um soldado que se apresenta para o seu rei e é desacreditado. Davi é um pastor, ele pastoreia, ele apacenta, ele é chamado para ser pastor, mas ele não recebe o título de pastor. No capítulo 16, já falei isso. Quando o profeta pergunta para o seu pai, no capítulo 17, versículo 11, ainda falta mais algum? Acabaram-se os moços? E ele diz, ainda falta o menor que está apacentando. Ele não fala pastoreando. Uma porque ele é menor. Então, o que ele apacenta? Ele leva as ovelhas ao pasto, ele cuida lá no pasto, ele faz todo o trabalho do pastor, mas ele não foi ainda empossado pastor, ele não foi ungido pastor. Você vê Davi reclamar disso? Me ungiu o rei, cadê o meu reinado? Eu me apresentei para o rei Saul e ele falou que eu sou de sublime semblante. Ele falou mais de Golias do que o soldado que se apresentou para ele. E o seu irmão Eliabe, aonde deixaste aquelas poucas ovelhas? Ou seja, o mais perto que era para ajudá-lo, se ira contra ele. Meu querido irmão, minha querida irmã, entenda a lição que Davi está dando aqui, é que não recuar, é de não desistir, mesmo que os de perto não acreditem em você, mesmo que você venha incomodar de alguma forma, porque quem faz a vontade de Deus incomoda. Jesus falou, aquele que não aborrecer pai, mãe, irmãos, não é digno. Olha, ele diz que não é digno, não merece. Até a cruz, irmão, quando Jesus fala para você, tome a sua cruz e siga-me, você tem que escolher a cruz certa. No Gólgota tinham 3 cruzes. Uma do que se arrependeu, a do Senhor que é o Salvador e a do pecador que foi para o inferno. Tomar a cruz também não é de qualquer forma. A cruz não foi feita de qualquer jeito. A cruz não crucificou qualquer um. Para que houvesse salvação, teve um que foi crucificado. Teve um que podia, através do seu sangue, nos purificar. É Jesus de Nazaré. Então entenda que a sua importância para Deus é muito grande. Tem pessoas que estão se desvalorizando. Agora você imagina se em uma dessas situações Davi para. Davi desiste. Mas ele não para, ele segue em frente. Então, só quando esses historiadores falam que isso é uma fábula, é uma passagem, você tem que entender, meu querido irmão, que ninguém apaga a história que Deus escreveu. Ninguém apaga a sua história. Ninguém deixa para lá a história que Deus escreve. Deus escreve uma história linda, irmãos. Deus escreveu uma história com o sangue de um inocente, para mim e para você. Quando nós pegamos a Bíblia, quando nós pegamos a palavra do Senhor, entenda que há o sangue de Jesus, são as letras que estão aqui. Toda a história é através do sofrimento de um inocente, por mim e por você. E o melhor disso tudo é que é por amor. É por amor a mim e a você. Essa é a história que move a vida de Davi. É o amor de Deus por um homem que tem um coração segundo ele. Como é que está o seu coração? Se hoje Deus olhar para o nosso coração, o que ele pode dizer? Este coração é segundo o meu? Esse é um coração perdoador? Esse é um coração que ama? Esse é um coração que afaga? É um coração que respeita? É um coração fiel, como é o coração de Davi? São coisas, irmãos, que nós devemos nos perguntar no dia a dia. Mas agora Davi chega num ambiente de medo. Davi começa com uma pequena missão. Seu pai diz assim, leva comida para os seus irmãos. Na obediência dessa missão, que nós achamos pequena, mas o que Deus nos dá não é pequeno, irmãos. Por menor que você se ache lá na porta, você está cumprindo algo do Senhor. Então Deus, o seu pai disse, pega este mantimento, leve aos seus irmãos, e a obediência o leva para o campo de batalha.
E ele chega no local onde o medo está dominando, um ambiente, né, que está dominado pelo medo, o combate nem havia acontecido ainda. E aqueles homens já estavam temerosos por um único que se apresentou. Não tinham trocado espadas. Esses homens já desciam o campo de batalha. Capítulo 17, versículo 20, diz assim: Davi então se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se, partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha. E a gritos clamavam: a peleja! E os israelitas e filisteus se puseram em ordem de batalha em fileira contra um ou outro. Então eles estavam se mexendo. Eles desciam para a batalha. Mas havia um limite psicológico até um trocar a espada com o outro. Quem era? Golias. Golias era o limite, Golias era o medo, Golias era o terror daqueles homens. Eles falam lá no versículo 23, e vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias. E quando Golias se apresenta para o exército, o que eles falam? Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Ninguém tentou, irmãos. Ninguém ousou. E eles chegaram perto, eles iam à ordem de batalha, eles se posicionavam, gritavam um contra o outro. Eu sou o exército do Deus vivo. Eu sou crente lá da igreja do MDV. Agora se apresentou o demônio. Como é que fica? Nenhum deles passava o limite. A linha imaginária que Golias colocou na vida daquelas pessoas. O rei estava lá atrás, irmãos. O rei que era para estar à frente da peleja, mesmo que morresse com honra. Mas ele não estava lá. Um único homem. Porque era alto. O rei fala para Davi, quando se apresenta, ele diz: você não pode ir à batalha contra ele não, Davi. Ele é um homem experimentado na guerra. Você é um jovem. Seu semblante não assusta ninguém. Só que Davi tem a visão dos Saul tem a visão dos homens. O Senhor olha lá para dentro, na força do coração. Por isso que ele diz que Davi era um homem segundo o meu coração. O coração de Deus não tem medo. O coração de Deus não tem covardia. O coração de Deus não deixa o mal pôr limite na vida daquele que acredita no Senhor. Quais são os limites que têm parado você na obra de Deus? Quais são os limites que têm deixado o seu comprometimento fazer você se envergonhar na obra de Deus? Eu me comprometo, eu falo, como os dois filhos, o que disse que não ia foi e o que disse que ia não foi. Eu vou, pai, mas não vai. Falta de compromisso. Amanhã eu estou lá, falta de compromisso, não vai. Tudo isso o medo impôs à vida daqueles homens, do exército, irmãos. Um exército preparado para a luta. Então Davi se apresenta, lá no verso 32, ele diz, como foi lido aqui, ele tem um diálogo, ele e o rei. Veja bem, não desfaleça o coração de ninguém, por causa dele, de Golias. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Você não vê Davi falando aos quatro cantos. Você não vê Davi chamando plateia para perto dele. Ele fala com o rei. Só com o rei. Tem coisas que nós precisamos falar com o rei, irmãos. Às vezes nós falamos demais aqui nesse plano terrestre e não conseguimos cumprir metade do que falamos. Agora, quando nós disponibilizamos o nosso tempo com o Senhor, quando nós entramos no secreto com o Senhor, quando eu falo com Deus, eu ouço a resposta dele. E que seja negativa, irmão, não faça. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Sabe, queridos irmãos, nós temos uma carência de Deus terrível e nós não sabemos disso. Se nós imaginássemos e não conseguíssemos mensurar a necessidade que nós temos de Deus na nossa vida, hoje nós estaríamos adorando mais. Nós estaríamos buscando mais o Senhor. O amor não se esfriaria da maneira que está se esfriando no mundo. A violência não tomaria conta do jeito que está tomando tão fácil do mundo. As pessoas se iram fácil, irmão.
É mais fácil irar do que amar. E sabe de uma coisa, irmão? A arca vai fechar a porta de novo. E o mesmo Deus que fechou a porta da arca lá com Noé vai fechar esta também. Vai fechar esta também. E no verso 33, o rei responde: porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço. A experiência desse moço era muito maior do que o próprio Saul, que foi escolhido rei pelo mesmo Deus. Davi tinha uma intimidade profunda. Logo mais à frente, Davi fala do urso e do leão, mas ele não fala no início. Ele espera o momento. Ele vai deixando as coisas acontecer. E isso é deixar o Espírito Santo guiar eu e você, meu irmão. Não é se afobar no momento da ação. Não é se afobar no momento que você acha que tem a solução, mas não é. Você viu o problema de longe, como esse povo viu o gigante, tão grande. Talvez quando você se aproximar, ele diminua um pouco de tamanho. Então Davi espera o momento certo. Ele espera. Saul não via em Davi, não é, a envergadura e a coragem de um guerreiro. Mas, irmãos, nós hoje lendo o texto, nós não vemos nos guerreiros de envergadura a coragem e a determinação para enfrentar Golias. É ou não é verdade? Porque todos se esconderam, todos estavam acovardados. E eram homens feitos para a guerra, eram homens que deviam lutar. Eram homens que deviam sacar a espada e não interessa o que tem pela frente. Mas não. Se acovardaram. Se esconderam. E foi nesse cenário que Davi chega. E quando Davi chega nesse cenário, as coisas mudam. Porque ele pergunta o que está acontecendo. Ele interage. Ele se informa. E ele fala uma frase: quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O próprio exército, acho que nem sabia que ele era o exército do Deus vivo. Porque quando você tem certeza quem você serve, você não tem medo de avançar. Quando você tem certeza quem está na sua retaguarda, você não precisa nem olhar para trás, meu irmão. Você só sabe avançar. Olhando para o alvo, é o que a Bíblia fala. Olhando para o autor e consumador da minha fé. Quem é esse na sua vida? Quem é o autor e consumador da sua fé? Qual é a fé que você tem? Está depositada no Senhor? Você é exército do Deus vivo, meu irmão. Vai chegar até a linha imaginária? Vai deixar Golias se assustar? Apenas com palavras? Ninguém tocou em ninguém. É incrível. A primeira guerra psicológica que eu vi na Bíblia é essa aqui. Vocês são servos de Saul. Eu sou filisteu. Ou seja, ele está dizendo, vocês são só desse aí, ó, do terreno. Eu, como filisteu, que nem sirvo a esse Deus, sou maior do que vocês. É isso que ele está falando. Vocês não dizem que vocês são da igreja, que vocês são crentes. Cadê o Deus de vocês agora? É isso que ele está falando hoje aqui para quem se acovarda. É isso que ele está dizendo hoje para quem não se compromete com a obra do Senhor. Sabe, irmãos, quando nós nos acovardamos, quando nós recuamos, nós mantemos o Golias de pé. 40 dias ele afrontava o exército. Quanto tempo você tem sido afrontado por esse gigante? Quem sabe hoje não é o dia de você dar o basta nessa afronta. Quem sabe hoje não é o dia de você dizer, eu sirvo ao exército do Deus vivo. Aliás, eu sirvo ao próprio Deus vivo. Irmãos, a batalha não é bonita. Vocês estão acompanhando a guerra lá da Rússia contra a Croácia, contra a Ucrânia. Tem alguma coisa de bonita ali? Não tem. Pois quando se mostra no Evangelho o sangue, a espada, também não é bonito, mas é verdade. Também não é bonito, mas faz você acordar. Faz com que eu e você possamos entender que a guerra é verdadeira. Que pessoas ficam pelo caminho. Que pessoas se entregam porque ouvem um Golias falar. E às vezes não tem um Davi para nos ajudar. Agora entenda, não se acovarde não, porque Davi, ele tinha ninguém para lhe ajudar, nem o seu irmão, mas Deus estava com ele. Deus está com você, meu irmão.
Mas você precisa tomar posição de Davi. Você precisa, diante do problema, avançar. Você precisa, diante do problema, se posicionar. Então ele avança agora. A recompensa oferecida pelo rei não consegue motivar ninguém. Nem a filha, nem a riqueza, nem livrar a casa do pai dos impostos, porque quando eles falam que livrará a casa de seu pai, é que Jessé não pagaria mais imposto nenhum. Olha que coisa boa. Imposto de renda não ia tocar em mim, eu não ia cabelar o cabelo que eu não tenho para fazer aquele imposto de renda. Sabe, irmãos? Era isso que ele estava dizendo aqui. Mas isso não motivou o exército do Senhor. Como é que pode, irmãos? Ofereceu a mão da filha em casamento. Ofereceu riquezas. E não eram poucas. E o livramento de impostos. Nenhum soldado se apresenta. O que aconteceu? Mas quando Davi chega, que ele faz uma única pergunta, diz: o que está acontecendo aqui? Aí o povo começa a falar. Eles começam a dizer: Davi, aquele tem afrontado. Não. Eles começam a falar da riqueza. Olha, o rei vai fazer isso e isso a quem vencer. Você não vê Davi perguntar: qual das filhas? Quanto que vai ter no baú da felicidade? Vou lá, diz para o meu pai que ele vai ficar livre do imposto. Não, ele fala: quem é este incircunciso? Davi está focado naquilo que Deus quer que ele faça. Davi não tem o olhar perdido para o lado, irmãos. Ele está avançando, ele está com o foco. Davi já sentia a vitória antes de entrar no campo de batalha. O exército não sentia. O exército estava com medo. E Deus manda Davi da forma que ele é, meu irmão. Você não precisa mudar. Olha só, Davi não botou a roupa do rei, não deu. Pegou a espada do rei, não deu. Ele falou: tira isso de mim, porque não dá. Eu vou como Deus me mandou. Ele é que me mandou, então ele que me sustente lá no campo, irmãos. E ele vai com um alforje de pastor, que nem pastor ele é. Fala: segura esse alforje. E ele pega 5 pedrinhas. Essa pedra já prefigura Jesus, a rocha inabalável. Com uma rocha ele derruba um gigante. Com a própria espada do gigante ele arranca a cabeça. Irmãos, o veneno fere a própria cobra às vezes. Com aquilo que o gigante afrontava, com aquilo ele morreu. Você percebe esses pormenores dentro da Bíblia? As entrelinhas, irmãos, estão cheias de mistério que Deus quer revelar para mim e para você. Mas só vai revelar se você cruzar a linha do medo. Se você ultrapassar o seu medo, você vai ter revelações, você vai entender, você vai conversar com o Senhor e Ele vai falar com você. 40 dias de afronta acabaram, o tempo acabou, o sofrimento acabou. Chega o reforço, Davi está mostrando suas qualidades. O crente só mostra as qualidades quando ele age. O crente só mostra as qualidades quando ele realmente se apresenta a ele e diz: eis-me aqui. E ele começa a trabalhar em cima disso. Jesus, quando ele senta lá em Mateus 4, naquele tanque, a mulher samaritana chega. Jesus começa o contato. Me dá água. Vou parafrasear. Me dá água. Você pode me dar água? A mulher olha. Como é que a mulher conhece? Tu, judeu? Fala comigo que sou samaritana. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas se conhecem, mas elas não se toleram. Esse é o limite entre uma e outra. As pessoas que se conhecem têm que se amar, meu irmão. Com defeito ou sem defeito. Jesus amava ela, mesmo samaritana. Era uma briga antiga entre os judeus. Mas ele não quis saber se ela era samaritana, se ela era filisteia, não interessa. Estava nela. Irmãos, o erro está sempre na gente, nunca está em Jesus. Não adianta perguntar o porquê. Faça o para quê, meu irmão. Ele olha para aquela mulher e diz: dá água. Ela fala: tu sendo... E a pessoa vai logo no problema. Você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Está em Jesus o problema? Está em mim, irmão. Está em mim. Eu é que ponho limites para os Golias me assustar.
Eu é que ponho o limite para Golias me ofender. Eu é que ponho limites aqui, para que Golias fique apontando o dedo para minha cara, para que o problema cresça, cresça. Eu é que digo, vou esperar. Não tem momento de esperar, acabou isso, irmãos. Então ele fala para aquela mulher, e ele diz assim, a água que eu te dou, depois que você beber, nunca mais você vai ter sede. E ela já entende. Me dá dessa água. Jesus trava um contato, Jesus traz para perto, ele se mexe, as qualidades começam a aparecer. Ele mostra para mim e para você que nós devemos ir, não importa. Está magoado? O que a Bíblia fala? Vai nele. Por que você tem que ir nele? Porque você está entendendo melhor a palavra. Me perdoa. O que ele vai dizer para mim? Mas fui eu que fiz. Você quebrou as cadeias, meu irmão. É isso que falta para a nossa época, para nós. O crente da igreja de Jesus Cristo, ele dá a face, meu irmão. Isso ninguém quer dar a face. Davi, depois com tudo isso, ser ungido rei, não ter reinado, pastorear, não ser pastor, ir para se apresentar para a guerra e ser afastado, desacreditado, ele não para. Sabe, porque Deus o preparava. Deus dava para ele primeiro a carga, para ver se ele ia suportar, para depois dar o cargo. Pessoas hoje querem o cargo, mas não querem a carga, meu irmão. Não tem como carregar. Se você não é experimentado no peso, você não suporta dar um passo. Deus não quer que você se machuque, você vai cair, a carga vai cair em cima de você. Deus está protegendo pessoas, elas não entendem isso. Deus está livrando pessoas da vergonha, elas não entendem isso. Irmãos, Davi errou, Davi pecou, mas Davi se arrependeu. O mesmo Deus que o perdoou está aqui para perdoar eu e você, meu irmão. Mas tem que ter a nossa ação, nós precisamos passar a linha que o inimigo tem dito que eu não posso. Que limite que Deus deu para mim e para você no amor? Para essas coisas não há? Mas Gálatas 22, lembra? Não há limite. Para o amor não tem limite. Ele fala, para essas coisas você pode amar, você pode perdoar. Tudo isso você pode fazer sem limite. E por que nós não fazemos? Por que nós não buscamos? Davi nos mostra isso, irmãos. A qualidade do cristão só aparece quando ele começa a exercê-la. Não é de tanto falar, meu irmão. É fazer. É fazer. Leia Atos 1:1. Está escrito que ele fala, olha, Jesus não só ensinava, mas ele fazia. Jesus só não fazia, mas ele ensinava. As coisas são concomitantemente, são simultâneas. A ação e a palavra. A palavra gera, a ação conclui. Jesus falou, eu vou morrer por esse povo. Onde é que Jesus parou, irmãos? Na cruz. Palavra e ação. Quando Jesus está lá no Gólgota, que ele está orando, que ele soa sangue, a ciência quer dar nome científico para isso, mas foi medo, foi terror mesmo. Ele fala, Pai, se for possível, o que é para fazer? Passa de mim esse cálice. Jesus, homem, nascido da Maria, cresceu no meio dos irmãos, caiu, ralou o joelho, tomou susto, brincou de correr. Esse Jesus não passa de mim esse cálice. Mas quando ele diz, mas seja feita a tua vontade, ali é Deus olhando para mim e para você, irmão. Olhando para a nossa miséria, olhando para a nossa necessidade do Salvador. Aquele é o Deus que está olhando. Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele mostrou para mim e para você, olha, Henrique, irmão Henrique, tu vai ter medo. Mas com Deus que está do seu lado, você pode avançar. Quantas vezes você tem um medo de entrar num lugar escuro, principalmente criança? E aí vai. Com medo, não é? Mas vai. Ali você é a dona. Ali você chega a acender todas as luzes da casa. Eu venho atrás apagando. Eu falei, filha, o que tem no escuro, tem na luz. Aqui na nossa casa. Porque embora a gente apague esse disjuntor, a luz principal está brilhando, que é Jesus. Não tem treva aqui, minha filha. E ela começa a andar, Alice começa a perder o medo.
Primeiro comigo, colada comigo. Daqui a pouco ela está andando sozinha, porque a fé, irmãos, tem que ser trabalhada, a fé tem que ser posta em prática. A fé é ação, é igual a oração. Tem que ter ação para a fé. Senão você sempre vai afundar no mar. Sempre. Sempre. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai agradar ao nosso mestre? Então as qualidades de um cristão são mostradas através das suas ações. A qualidade de Davi foi mostrada diante do terror que o inimigo quis colocar sobre a sua vida. Se o inimigo quiser te afrontar, meu irmão, corra para a cruz. Corra para a cruz. Se alguém quiser te crucificar, vai para a cruz, porque você não está sozinho. Jesus já está lá, meu irmão, muito antes. Você não está sozinho em lugar nenhum, irmão. Eu estou na cruz, Jesus está contigo. Irmão, eu estou no Gólgota, chorando sangue. Jesus está contigo, ele já passou por lá, meu irmão. Aonde você tem andado, Jesus já passou. Aonde você tem passado agonias, Jesus já chorou. E Jesus chorou, porque está na Bíblia. E Davi também passa por esses problemas. Davi começa a ser preparado, começa a ser testado, provado. Davi escreve um dos salmos que eu acho, irmãos, que é lindo, que é o 3. Quando ele está fugindo do próprio filho Absalão que persegue. Davi não fala mal. Davi não fala para os seus soldados, olha, me protege, não vai para trás igual Saul. Ele sai do ambiente de guerra, mas é um ambiente interno. Porque o irmão não pode brigar contra o irmão. Então ele fala no Salmo 3, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Olha agora, com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me Deus desde o seu santo monte. Eu me deitarei e dormirei, acordarei, porque o Senhor me sustentou. O que é que você tem dito no momento de aflição? O que é que você tem dito no momento de ofensa para a sua vida diretamente? Você tem cantado ao Senhor? Você tem salmodiado ao Senhor? Ou tem praguejado? Tem querido pagar na mesma moeda? O que você tem feito, irmão? Eu tenho ficado muito nessa parte aqui, queridos. Muito nessa parte de Davi. Porque a cada dia é algo novo, a cada momento sozinho, Deus me mostra coisas novas a respeito da vida desse homem. E além de me mostrar a vida desse homem, irmão, Deus mostra ele agindo na vida. Se Deus agiu na vida de Davi, ele age na nossa vida também. Mas você precisa se permitir. Você precisa permitir que Deus cure. Às vezes nós não nos perdoamos, e isso é um pecado tremendo. Eu vou dividir isso com você agora. Quando você recebe o perdão de alguém, mas você segue carregando esse jugo, você não se perdoa. Realmente é difícil quando se faz o mal para uma pessoa e cai a consciência, dói. Mas quando a pessoa me perdoa, o irmão me perdoa em Cristo Jesus, e eu não me perdoo, eu estou dizendo que o sacrifício dele não vale de nada na minha vida. Tem pessoas que estão presas dentro de si mesmas e não conseguem se libertar. Tem pessoas que precisam se perdoar para continuar caminhando. Enquanto você não entregar nas mãos de Jesus, você não sai desse buraco. E ninguém cava buraco para cima, é só para baixo. Eu vou te avisar que ele fica mais fundo. Agora, se você estender a mão, Jesus te tira de lá, assim como levantou Pedro no mar. Ele levanta. Escute uma coisa, meu irmão. Pessoas que não têm Deus em suas vidas nunca conseguirão enxergar Deus na vida de quem tem. Para de querer mostrar para quem não deve. Para de querer mostrar para quem não tem o que ver, para quem não tem o que te dar, quem não tem o que te oferecer, meu irmão. Um irmão falou comigo que um nanico nunca cresce, né? Vai ser anão a vida toda.
E eu levei isso para mim, eu vinha no carro, um irmão falando comigo, abrindo o coração, e eu falei isso para ele. Disse assim, rapaz, um irmão que eu gosto muito falou que tem gente que é anania, que nunca vai crescer, porque não quer crescimento, não vai crescer, vai ficar não para sempre. E essas pessoas vão precisar que alguém estenda a mão para ela para pegar algo. Vai viver na dependência de alguém, porque não quis crescer, porque não quis se libertar, porque não quis aceitar. Jesus quer que eu e você atinjamos a estatura de varão perfeito. Estatura fala de altura. Estatura fala de crescimento. Jesus não quer anões na sua fé, meu irmão. Jesus não quer pessoas que não cresçam. Nós temos um problema sério. Muitos dentro da casa do Senhor querem ser flecha e esquecem que quem lança a flecha é o arco. Vai chegar um momento que nós vamos deixar de ser flechas velozes. Devemos passar a ser arcos valentes. Arcos que a flecha só atinge o alvo quando o arco é bem pesado, é forte. E ele lança longe. Às vezes eu quero ser algo que não é para eu ser. Mas o que Deus quer que eu seja, irmão, lançará pessoas. O que Deus quer que eu seja, levantará pessoas, auxiliará pessoas, fortalecerá pessoas. Seja arco, seja flecha, mas esteja na mão do Senhor. Seja arco ou seja flecha, dependa da mão do Senhor. Porque se qualquer mão pegar um arco, irmão, às vezes a pessoa é inapta para lançar a flecha. O arqueiro, ele treina muito. O arqueiro, na antiguidade, nos tempos medievais, era a melhor força armada que tinha para aquele exército. Ele amaciava o terreno lá na frente, antes da infantaria entrar no campo. É artilharia hoje, vamos dizer assim. Olha a importância que ele tinha. Eram homens treinados, homens dotados de inteligência, tinham uma visão que era curva. Onde é que vai cair essa flecha? Até um determinado momento ela vai reta. Em que distância eu posso atirar uma flecha reta? Como eu devo colocar o meu arco para que essa flecha atinja o alvo, mas mesmo que seja curva? Porque de repente você vai ter que passar por algumas provações, então você tem que lançar a flecha direito. Você está vendo? Quem é que tem mais importância aí? É a flecha ou é o arco? Então fique onde Deus te colocou. Faça o melhor. Se for flecha, seja uma flecha veloz. Mas se for um arco, lance flechas velozes, meu irmão. A casa de Deus precisa de pessoas que saibam a forma de servir e que se deixem servir. A força de Davi estava na unção que Deus lhe deu. É diferente de quem tem função. O seu irmão Eliabe estava lá na frente de batalha há muito tempo, mas não saía de trás dos outros guerreiros. Davi tinha unção, ele vai para a batalha, ele ganha, mas Eliabe só tinha a função de guerreiro. O que é mais importante na sua vida é a unção primeiro. Antes de você querer ser aquele guerreiro que você quer ser para Jesus, receba a unção como Davi recebeu. Receba a carga que Davi recebeu. Aprenda a sustentar a carga que Deus te deu. Depois Deus vai te honrar, meu irmão. Depois o próprio povo aclamou Davi para ser rei. O reconhecimento vem mediante as suas ações. O reconhecimento vem mediante aquilo que você se faz para os outros, irmãos. Não o que você faz em prol de si mesmo. Não existe individualidade nos homens e mulheres de Deus que avançaram na Bíblia. Olhe alguém que não fez algo para outra pessoa. Alguém que quis ficar para si mesmo, como Judas ficou, e teve o seu próprio destino. Então, prefira a unção do Senhor do que a função do guerreiro. Nem isso consegue exercer às vezes, porque a função, ela tem um limite. Profissionalmente, querido irmão, alguém pode ser muito bom na sua função, mas quando exigir algo a mais, se não tiver a unção, ela para no seu próprio limite. É Golias mostrando isso para ela. Você é um Davi escolhido para enfrentar esse medo. Você tem que tomar posse disso na sua vida. Você não pode chegar, se armar, se preparar e ir para o combate e parar na linha que o inimigo diz que você tem que parar. O Senhor falou
diga ao meu povo que marche. E o povo marchou. Você é povo de Deus, meu irmão. Hoje ele diz, marche, não fique parado. Que Deus o abençoe e guarde essa palavra no coração. Quando Golias aparecer, avance em nome de Jesus. Deus abençoe.